Convido para comporem a mesa e presidirem a primeira atividade desta manhã o excelentíssimo desembargador Roberto Barziloni Leite e a juíza Ângela Maria Conrad. Convido também o excelentíssimo juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Maximiliano Pereira de Carvalho, para proferir a palestra Mecanismos de Enfrentamento da Litigiosidade na Justiça do Trabalho. Com a palavra, o presidente de mesa, desembargador Roberto Barziloni Leite. Bom dia a todos. Chegamos no nosso último dia do encontro, então eu queria parabenizar, agradecer muito a presença do Dr. Maximiliano, mais conhecido como Dr. Max, né? E dizer que foi muito produtivo esse segundo módulo, né? Parabenizar a doutora Mari também, doutor Zé Lúcio, toda a equipe. Esse segundo módulo, a intenção, então, é a gente pensar, já partir para a questão de pensar as causas dessa imensa litigiosidade, já preparando para o próximo passo, que seria a busca de soluções, e a presença hoje do Dr. Max aqui, com todas as dificuldades que a gente sabe que ele tem, porque como responsável nacional pelo PJE, dá para imaginar o tamanho da demanda que ele sofre, né? E então é muito importante para nós esse esforço de Vossa Excelência, né? É muito importante porque nessa discussão sobre a litigiosidade, um dos pontos em que sempre a gente acaba caindo é nas discussões sobre problemas oriundos do uso do PJE, e o Dr. Max também acho muito valiosa a presença dele, porque ele tem, com todas as dificuldades técnicas, inclusive, e políticas, que o PJE cria, o Dr. Max tem tentado, na minha opinião, na opinião de várias pessoas que conhecem o sistema, tem tentado, talvez pela primeira vez, trabalhar com base em princípios que eram os que a gente sempre pregava para o PJE, que é o princípio da disseminação, digamos, do compartilhamento da estrutura do programa com os tribunais regionais e outros que acho melhor o próprio Dr. Max dizer. Eu não vou me estender porque acho que todos querem debater com o Dr. Maximiliano. Então, eu vou pedir que a doutora Ângela leia, então, o currículo do nosso palestrante e depois passamos, então, a ouvir o Dr. Max. Bom dia, colegas. Dr. Maximiliano Pereira de Carvalho é juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Atualmente é juiz auxiliar da presidência do TST. Presidente do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e das Comunicações da Justiça do Trabalho. Ele é coordenador nacional do sistema Processo Judicial Eletrônico, PJE, instalado na Justiça do Trabalho. Coordenador executivo da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista. Mestrando em Administração Pública pelo Instituto Brasileiro de Direito Público, IDP. E pós-graduado em Direito Tributário pela Universidade Católica de Brasília, graduado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra ao Dr. Max e podemos fixar, então, em 40 minutos para a explanação, para que possa sobrar uns 20 minutos aí para os debates, que eu tenho certeza que todos estão ansiosos. Obrigado, doutor Roberto. Cumprimento a todos, doutora Ângela,
Obrigado, doutora Mari, também, Heleda, pelo convite de estar aqui. Cumprimento todos os colegas. Me sinto hoje desafiado, porque vim convidado para falar sobre litigiosidade, e me parece que a primeira litigiosidade que eu preciso enfrentar é a do próprio PJE. Todo mundo assim olhando para mim, vamos falar de PJE. E o convite veio muito mais em função do meu exercício de coordenador executivo da Comissão de Efetividade da Execução Trabalhista. Então, antes mesmo de eu adentrar aqui a minha exposição, e até para a gente quebrar um pouco o gelo e ficarmos assim mais próximos, e eu fico feliz também porque tem um professor meu aqui na plateia, né, o Daniel Lisboa. Eu aprendi a fazer sentença com ele. Então, se qualquer coisa você me ajuda aí, Daniel. Você fala com o pessoal, você me conhece, você fala assim, não, eu conheço ele, vamos pegar leve. A gente já quebra, a gente já separa assim, o que é lead psicológica do que é lead verdadeira mesmo, né, a jurídica, e vamos pensar só naquilo que interessa para nós. Mas eu queria mostrar para vocês, aqui, fala de duas coisas, né, que já me adiantaram. A primeira, a questão do PDF, que eu sou o homem que tirou o índice do PDF. E outro, não é bem assim. Mostra para mim, Norberto. Eu mandei para o Norberto, pedi para ele, mandei um PDFzinho, modelo que a gente usou lá. Se você puder... Tá. Não, pode deixar ele paradinho aí. Aqui eu consigo mexer, não consigo? Tá. Se eu expandir aqui, será que ele... Tá. O que a gente tem aqui é o seguinte, qual que foi a ideia? Toda vez que a gente baixava um PDF, a primeira coisa que aparecia era o índice. E esse índice ele vai aumentando à medida que as petições vão sendo juntadas. Então, por isso, a paginação do processo sempre se alterava. Então, aqui a página 2, por exemplo, seria essa petição inicial fictícia. E aí poderia passar a ser a página 3, a página 4, a página 5. Então, isso era um problema que a gente precisava resolver. E vários outros, a gente foi estudar, né, fez um benchmark com outros sistemas de processo eletrônico e reparou que todos eles utilizam como página 1, e aí fazendo... Eu até discordo um pouco dessa premissa, né, da gente pegar a lógica dos autos físicos e jogar para os autos virtuais. A lógica de autos virtuais é outra. Não é de uma tramitação linear, a gente vai falar disso daqui a pouco, e sim de uma coisa em meio reticular, né? Então acaba formando uma espécie de rizoma, um globo, assim, que o processo está conectado em todos os pontos em que ele pode estar no procedimento. Mas, de qualquer maneira, a gente quis fazer uma página inicial, que seria a página inicial, a capa do processo, e na sequência a numeração. Aí vocês podem falar, pô, mas e o índice? Eu gostava tanto daquele índice. Aí aqui, na verdade, eu acho que porque essa página ela está diferente a configuração, mas no canto esquerdo de todo o Adobe Acrobat Reader, aqui do lado assim, ele tem um íconezinho de marcador, que eu não estou vendo ele aqui agora. Então eu vou... Ctrl B. Ctrl B. Não é Ctrl B, não. Visualizar. Já achou aqui, mano? A barra de menu. Não é isso não. Ah, eu tirei, agora você me ferrou. Como é? Ô, Tavares, vem cá, você que manja. Ó, eu que estou aprendendo. Será que é aqui? É bom, Tavares. É aqui, Tavares. Acho que não. Não, acho que é o rótulo de botões ali, não é não? Acho que eu vou jogar aqui no localizar. Se eu jogar... Não, mas é... Faz assim, ó. Abre pra mim de novo, Norberto. Vai. Que eu acho que vai ser melhor. Reinicia. Desliga e liga. Tô no meio da apresentação, chuchu. Traz. Um beijo, tchau. Tem como a gente abrir aqui, assim, desse jeito, para ele ficar grande? Porque ele abrindo grande...
Ah, Norberto, você está me pegando. O que acontece normalmente é o seguinte, então, enquanto ele vai resolvendo aqui as questões técnicas. E é exatamente isso que ocorre quando a gente fala de PJE e reclama tanto do PJE. Nem sempre a culpa é do PJE. Às vezes a culpa é nossa porque a gente está navegando no sistema e ao mesmo tempo está baixando 3 vídeos, está olhando notícia. Tem outras pessoas utilizando a rede também, e até a doutora Mari ontem comentou comigo a questão de queda de sessão. Ela, por que tem tanta queda de sessão? E é um aspecto de segurança, aquele reloginho que faz a contagem regressiva. Na verdade, o que a gente quer é racionalizar como se racionaliza, por exemplo, o uso da água. Em Brasília agora a gente está tendo racionalização da água. Então, ninguém toma, assim, eu tomo banho, meia hora de banho, e todo mundo, hoje em dia, se chegar minha filha para mim e falar, poxa pai, por que você toma meia hora de banho? Só são 5 minutos, você se molha, depois você fecha, depois a torneira e você se ensaboa. O uso do PJE é no mesmo sentido. Quanto mais gente utilizando o PJE, menor a performance dele. Então o que a gente quer é que as pessoas acessem o sistema apenas para fazer aquelas transações que são as transações necessárias para aquele momento. Tem um projeto que é para o próximo biênio que chama PJE Schedule, que é de deixar o máximo das funcionalidades offline, ou seja, você trabalha naquela funcionalidade, faz o que tem que fazer, depois ela exporta para dentro do PJE, e outras funcionalidades que podem acontecer de madrugada, como, por exemplo, a remessa do primeiro para o segundo grau. A remessa do primeiro para o segundo grau sempre aconteceu levando dias. E hoje em dia, com o PJE, ela é automática, online, na mesma hora que se clica no botão. Não faz sentido. É importante que a remessa, por exemplo, ela possa acontecer de um dia para outro, não vai ter prejuízo nenhum para ninguém. Então, o que a gente pretende fazer é deixar agendado, e depois que a gente deixa agendado, aí ele faz a remessa. Então, a mesma coisa, eu vou trazer para a lógica do PJE, que é a gente usar o mínimo possível e usar o PJE só para aquilo que a gente realmente necessita, né? Então, assim, o que a gente... não acredito, cara. Beleza. Então eu vou sem mostrar, né? Sem mostrar eu falo para vocês. O que acontece com a questão do PDF? Normalmente, quando a gente baixa o PDF no PJE, o arquivo não abre com o Adobe, que é o que está acontecendo aqui. Esse computador nem Adobe não tem. O arquivo abre ou como uma nova aba no navegador, ou ele abre com um leitor comum do PDF. E aí, nesse caso, realmente o índice não vai aparecer, porque o índice não é que ele foi retirado, o índice ele se transformou em marcador. E aquelas pessoas aí que têm uma usabilidade maior, de entendimento maior do uso da tecnologia, sabe do que eu estou falando. Então, se você baixa o Adobe no seu computador, abre o PDF ali no Adobe, no canto esquerdo tem um íconezinho que parece uma etiquetazinha ou uma bandeirinha dessas de São João, né? Ela é retinha em cima, desceu aqui, tem um triângulozinho. Se você clicar nela, o índice está todinho ali. E é diferente? Você acha? Então, tá, tudo bem. Aí... Não, olha só. Mas o marcador ele pode sair dali, pode ser jogado para outro lado também. Mas olha só, então vamos lá. Gostei. Vamos lá, calma. Vamos lá. A gente tem vantagens, então já acabei de identificar uma desvantagem. Fica péssimo porque diminui, fica péssimo porque não tem como eu jogar para o lado. Agora, nós temos vantagens nisso daí. Vamos lá, vamos numerar vantagens. Vantagem número 1. Toda vez que juntar um documento, agora a página do documento continua sendo idêntica. Quando você for fazer... Não, tudo bem, mas veja bem, olha só. O PDF não é só para vocês. O PDF também é para os advogados, o PDF também é para os desembargadores. Isso não foi feito da minha cabeça. Aí a gente pode depois, então, aproveitar, já que você não vai conseguir, Norberto, eu mostro outra coisa para vocês. Existe um sistema, eu vou só dar a segunda vantagem. A segunda vantagem é o fato de que, se antes você clicava, você viu lá o índice, você clicou no documento que você quer visualizar.
Se você quisesse visualizar um outro documento, o que você tinha que fazer? Voltar para o índice novamente para escolher qual é o documento que você quer visualizar. Agora, você não precisa fazer isso. Se você quiser ver um outro documento, a partir do documento que você já está, basta ir no marcador, clicar no documento que você quer e você vai para lá. Então, ele tem vantagens. Você não está enxergando as vantagens que eu estou falando, porque as desvantagens estão falando mais alto. Tudo bem, compreendo, respeito. Agora, nada do que foi feito sem diálogo, e é isso que é importante eu mostrar para vocês. Eu tive aqui um tempo atrás e, infelizmente, nem todos os colegas puderam participar. Mas o que o Dr. Roberto falou é importante eu pontuar. Desde a gestão, do início da gestão no ano passado, que nós descentralizamos o desenvolvimento do processo judicial eletrônico. O CSJT teve a humildade de reconhecer que sozinho não dá conta. O CSJT teve a humildade de reconhecer que quem manda no processo judicial eletrônico é o usuário. Antes ele era feito pelas pessoas lá dentro do CSJT e muitas vezes por técnico em informática, que nem conhecimento jurídico, direito ele tem. E a gente mudou isso. Então a gente está nessa fase ainda de transição, mas esse tribunal, eu asseguro para vocês, é um dos tribunais que mais atuam e são mais eficientes no desenvolvimento do sistema. Então existe um comitê gestor regional que é localizado aqui. Esse comitê gestor se reúne mensalmente para debater ideias e existe um software que eu posso mostrar para vocês. Faz até diferente, cara. Não precisa mostrar mais isso, não. Não pode deixar. Ele tem acesso à internet aqui? Eu quero mostrar para vocês um sisteminha, só um minutinho para poder encontrar ele aqui. Não vai dar, né? Já vi que a litigiosidade agora com o computador está grande. Ah, beleza. Olha só. Esse aqui é o Gira. O Gira é um software de demandas do PJE. Ele tem vários projetos e neles que a gente gerencia o desenvolvimento do sistema. Um dos projetos é esse projeto aqui que se chama Projeto Melhoria. No Projeto Melhoria, todos os comitês gestores têm acesso, existe um desembargador aqui, que é o gestor regional do PJE. Ele tem login e senha. Quem que é a doutora Mari? Doutor Amarildo. Ele faz as reuniões. Nas reuniões as pessoas conversam com ele e ideias são lançadas. O que a gente criou? A gente criou uma fila múltipla de melhorias. Então, cada tribunal tem uma fila múltipla. Então, a gente está vendo aqui a fila múltipla do TRT da primeira região. E o próprio tribunal que abre o pedido de melhoria, o próprio tribunal diz o que ele quer, o próprio tribunal diz qual é a urgência. O que a gente vai fazer lá no CSJT? A gente vai dar tratamento nesse pedido de melhoria. Todos os outros tribunais podem ver esse pedido de melhoria do TRT da primeira região. Todos os tribunais podem comentar, pode dizer se é a favor, se é contra, os motivos. E depois que um fluxo, que eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia. Aqui, ver fluxo de trabalho. Depois que este fluxo todinho aqui é cumprido, é que a melhoria é aprovada ou ela não é priorizada. Então, essa questão do PDF passou por tudo isso. Pode ser que no final o resultado não tenha sido bom e que ele ainda possa melhorar. Eu vou ser sincero com vocês, eu acho que o resultado foi satisfatório. Para mim, o erro, estava conversando com o doutor Amarildo, o erro foi simplesmente de gestão na hora de fazer a mudança. Ao invés da gente dar a opção para vocês, quero o PDF do jeito novo, quero manter do modo antigo, para a gente poder fazer uma análise de satisfação do usuário, nós não fizemos isso. Ao contrário, por exemplo, do que acontece com o assinador. Hoje, vocês têm a opção de continuar assinando ao modo antigo com o Applet, vocês podem assinar com o PJE Office, vocês podem assinar com o Xodó. Então, a gente tem as 3 opções. À medida que o Applet vai caindo em desuso, a gente desliga o Applet e mantém os outros 2.
O PJE Office, a gente espera que caia em desuso. A gente não sabe. A experiência do usuário é que vai nos dizer. Então, em tese, a gente desligaria o PJE Office e continuaria apenas com o Xodó. No caso do PDF, a gente identificou que foi um erro. Na verdade, o que a gente vai fazer, tendo em vista o clamor, é lançar uma versão com que a gente chama de hotfix, que é uma versão que corrige bugs, e a gente vai não voltar ao status quo ante. A gente vai dar a opção para vocês baixarem de um jeito ou de outro. Uma outra situação que o próprio Dr. Amarildo já colocou é: coloca um índice no final, então. E aí a gente pega e coloca um índice no final. E aí quem quiser ver o índice, em vez de estar na primeira capa, na capa do processo, nas primeiras páginas, para não atrapalhar a paginação, ele vai lá para o final. Entendeu? Isso a gente quer ouvir de vocês, mas a forma que o CSJT tem de ouvir todas as pessoas é por meio desse software de gestão. Agora, é claro, no final aqui tem o meu e-mail. Eu já mandei vídeo uma vez, eu me lembro, 1 ou 2 vezes eu mandei vídeo para o e-mail de todos os colegas. Eu não sei quem teve a oportunidade de assistir. Já fiz também por WhatsApp e as coisas às vezes viralizam. Mas vocês... Eu dou meu telefone celular. Quem quiser me perturbar a paciência, e não é perturbação, eu juro para vocês que eu estou aberto a isso. Eu quero isso. Foi a proposta que o ministro Ives deu para mim. Ouça as pessoas. Então, é isso que eu faço, é ouvir. Podem mandar para mim. Eu lembro que uma colega do TRT2, ela mandou para mim essa questão do PDF, e esse mesmo PDF que eu tentei abrir aqui e que não deu certo hoje para vocês, eu mandei para ela, e ela mandou para mim festejando, falando maravilhas. Tem outros colegas que estão falando bem. O clamor é muito mais no sentido de, meu Deus, sumiu o índice. Aí a gente pega e fala assim, está aqui no marcador, e o marcador, e as pessoas se sentem mais à vontade. Aqui na 12ª eu já vi que não é assim, mas a gente pode trabalhar de uma maneira diferente. Aí só para mostrar para vocês aqui que a gente tem uma... Eu quero mostrar para vocês, para colocar o Dr. Amarildo na parede, que a gente tem uma fila múltipla do TRT12 aqui também. Tem mais de 500 sugestões de melhorias aqui, tá? E eu posso avisar assim para vocês que, tá aqui. Essa aqui é a fila múltipla, são 2 páginas de sugestão de melhoria do TRT da 12ª, e aí um dia a gente pode conversar sobre isso. Tá? Mas o que eu queria deixar claro para vocês é o seguinte: o PJE, até 2014, até a gestão do ministro Levin-Hagen, ele só estava focado em deixar o sistema estável e seguro. Era só isso, até por conta do TRT da primeira região. Só agora, na gestão do ministro Ives, é que a gente começou a ter abertura para começar a fazer a evolução do sistema. Então, eu imagino que vocês já devam ter percebido que no último ano e meio, tem muita melhoria que está vindo. Então, algumas melhorias não agradam, outras agradam, mas, no geral, a gente entende que a coisa está fluindo bem. E a gente teve a oportunidade também de trabalhar a tecnologia para, no final do ano, entregar uma versão que aí sim é uma versão super amistosa. Eu não tenho como mostrar aqui para vocês agora, mas eu já mostrei para os desembargadores e eu me comprometo a mandar os links para a doutora Mari, até para a gente poder entrar no tema, né, doutora Mari? E é um linkzinho que é público. Qualquer pessoa pode entrar lá e mexer e ver como é que é o novo ambiente que vocês vão trabalhar. É muito melhor, muito, mas muito melhor do que a gente tem hoje. Eu odeio o PJE, gente. O PJE, do jeito que ele é horrível, é oitentista, não é amistoso, não funciona. Mas é o sistema que a gente tem, é o sistema que foi eleito pelo CNJ. Então, a gente está trabalhando em cima dele para poder entregar para vocês. E eu garanto que, desde o início, o foco inicial era gerar melhorias para o primeiro grau, depois gerar melhorias para os servidores, na sequência, gerar melhorias para o segundo grau, e o segundo grau sofre muito com o PJE, porque ele foi pensado para o primeiro grau. Então, a gente vai trazer agora o plenário virtual do TST. O TST finalmente entrou no PJE. Isso é uma luta gigantesca que a gente conseguiu vencer. Então, o TST entrando no PJE muda um pouco a visão, a questão política. Todas as pessoas começam a se empenhar. Vim com a ministra Dora no avião ontem e ela comentando sobre isso, ela mesma reclamando do PJE, mas falando, não, agora tem que ir, agora tem que funcionar esse negócio, porque está sentindo na pele, né? Então, a gente tem a esperança de que as coisas vão melhorar. Norberto, se você puder botar aqui minha apresentação, aí eu vou ainda falar de PJE, porque já me avisaram também que tem a questão
do julgamento parcial de mérito, né? E como que a gente resolve isso no PJE? O problema, infelizmente, não está nas mãos do CSJT para o momento, porque a forma mais fácil da gente resolver isso é criando a classe processual. E as classes processuais são centralizadas no CNJ. Aí já tem a sentença parcial de mérito, se você entrar lá no site do CNJ e colocar assim, tabelas processuais unificadas, e aí você consegue ver quais são as tabelas processuais referentes à Justiça do Trabalho, não consta sentença parcial de mérito para a Justiça do Trabalho. Então não tem autorização do CNJ para colocar no PJE, que roda na Justiça do Trabalho, a sentença parcial de mérito. Então, qual é a solução que a gente tem para fazer isso? A solução que a gente tem para fazer é colocar o processo em 2 lugares ao mesmo tempo. Como que eu coloco 2 processos em 2 lugares ao mesmo tempo no PJE hoje? Eu não coloco. Por quê? Porque ele foi pensado como um processo eletrônico que tira a lógica dos autos do papel e coloca dentro do computador. Então, eu tenho uma tramitação linear de ato processual em ato processual, como quem tira o processo de uma mesa, coloca em outra. E não é assim que ele deve trabalhar. O PJE, dentro dele, tem um motor, tem um sisteminha que chama motor de fluxo, que é o que a gente chama de JBPM. Esse JBPM é o mesmo desde 2009, é a versão 1.0. Ele simplesmente empurra o processo, tira daqui, coloca aqui, tira daqui, coloca aqui. Vamos então evoluir. Por que ainda não fizeram isso? Porque da maneira como o PJE foi codificado, não tenho como fazer isso. Eu preciso ter uma nova arquitetura, e é o que essa gestão está fazendo. Essa gestão criou um novo caderno de arquitetura, ou seja, algumas pessoas também perguntam para mim, por que a gente ainda não está no PJE 2.0? Primeiro, o PJE 2.0 do CNJ só é a casca do ovo. É isso que vocês estão vendo assim na tela, é só essa interface. O que está por trás é tudo da versão 1.0, inclusive esse JBPM, então não vai mudar nada, muda em termos de amistosidade, a relação. Aí falando um pouco de litígio, né, a gente quebra um pouco o gelo, né, a gente tem um pouco mais de tratamento da lide psicológica. Com o PJE 2.0, o usuário fica um pouco mais calmo, se sente mais à vontade. Agora, na hora de ver o que está por trás, é exatamente igual. O PJE 2.0 é 98% versão 1 ponto alguma coisa, 2% nova tecnologia. O que a gente vai entregar no final do ano? A gente vai entregar 98% nova tecnologia, 2% funcionalidade. Então, no final do ano, vai ter um painel do magistrado. No final do ano, o Bob Esponja, como a gente conhece, diz adeus. Então, tem um novo botão detalhes do processo em nova tecnologia. Aí o plenário virtual, que vai ser integrado para o 2º grau, uma nova central de mandados. O TRT da 4ª Região disse que vai entregar um Audi também, um novo Audi, já na versão 2.0. Mas isso daí a gente não pode garantir para vocês, que virá. Então, quando esta nova tecnologia for implementada no final do ano, aí nós temos a possibilidade de migrar o motor de fluxo para a versão atual, que é a 7.0. Então, quando que vai acontecer essa migração? No próximo biênio. E se o próximo biênio priorizar. Entendeu? E como é que o próximo biênio vai priorizar? Com a pressão de vocês. Mas aí eu já não vou ser mais juiz, coordenador do PJE, vocês vão pressionar outra pessoa. Se o doutor Amarildo tiver aí, pressão no doutor Amarildo para ele, juntamente com o CSJT, priorizar esse projeto, que chama projeto JBPM. Quando isso acontecer, porque qual é o outro caminho? O outro caminho é o CNJ colocar na tabela de classes processuais a sentença parcial de mérito. Eu não sei, aqui de Santa Catarina, qual é a sensação que vocês têm do CNJ. Lá de Brasília, a gente que está vivendo bem de perto, o CNJ está muito parado, está muito inerte. A gente não vê as coisas acontecendo ali. Faço reuniões lá, eu ser bem sincero, até tem 2 que eu não fui, porque eu estou me sentindo frustrado. Eu vou lá, a gente conversa, e fica assim, tudo conversado, e a gente vai conversar um pouquinho mais. E a gente precisa de resultado, todo mundo aqui concorda com isso. Então, essa situação no CNJ, me parece que vale mais a pena nós resolvermos a situação de modo caseiro, e esse modo caseiro é um modo que pode ser exportado para todos os ramos de justiça, porque todo mundo quer a nova tecnologia, todo mundo quer o novo PJE. Só o CNJ e o TSE rodam o PJE 2.0.
nenhum TJ roda o PJE 2.0, para vocês terem uma ideia. Então, a partir dessa nova tecnologia, todo mundo vai poder rodar o PJE 2.0, todo mundo vai poder ter um motor de fluxo, e aí sim a gente consegue colocar o processo em 2 lugares ao mesmo tempo. Aí a sentença parcial de mérito está liberada, o novo CPC... Olha, gente, uma outra coisa também que eu acho importante dizer, só o PJE que roda na Justiça do Trabalho, que já tem algumas atualizações de acordo com o novo CPC, como, por exemplo, lá o artigo 205, que fala que a publicação no Diário de Justiça da sentença vai ser só com dispositivo. E aí tem um monte de colega que pega e copia a sentença todinha no dispositivo para publicar a sentença toda, porque se colocasse na fundamentação não publicava a sentença. Aí fala, não, é só você pegar o dispositivo, copia e cola o dispositivo ali no dispositivo que publica. Isso eu não quero fazer porque me dá trabalho. Bom, eu respeito, mas veja, nós estamos tentando adaptar o processo judicial eletrônico ao novo CPC. O PJE que roda no CNJ não tem nada, absolutamente nada de adaptação ao novo CPC. O que roda no TSE, absolutamente nada. As versões que estão nos TJs, absolutamente nada. A gente está tentando fazer alguma coisa. Isso graças a vocês, por conta dessa descentralização que o doutor Roberto comentou. Doutora Mari, agora estou autorizado, posso começar? Já acabou meu tempo. Não, eu vou falar assim, vou fazer assim, en passant a minha apresentação e a gente conversa sobre o que vocês quiserem. Eu até prefiro, porque assim eu me sinto mais à vontade. Mas quando o que eu quis trazer para vocês, assim, e a gente já começou como premissa, é falar de ideias mesmo, para a gente refletir. E aí eu queria falar um pouquinho, quando a gente fala de litigiosidade, tentar falar extraprocessual ou antes do ajuizamento, durante a fase de conhecimento, e também na fase de cumprimento de sentença. E aí o meu ponto de partida é pensar qual é o papel social do Poder Judiciário na era contemporânea. Logo que eu passei no concurso, eu escrevi um texto sobre esse assunto, pensando muito no que Bauman fala sobre a modernidade líquida e sobre os conceitos líquidos. Então, isso acaba reverberando no próprio Poder Judiciário, em que a gente passa a ter um Poder Judiciário líquido também, seja com ativismo judicial, seja com a judicialização da política. E eu acho que o mais importante aqui, como premissa, é a própria judicialização da política, na medida em que tanto o executivo e o legislativo deixam de enfrentar as grandes questões sociais e terceirizam isso para o Poder Judiciário para que a gente possa definir. E aí, a partir disso, né, e aí eu até escrevi transcrevi aqui uma parte do que eu escrevi sobre o assunto, mas eu não vou deixar, vou passar, mas o que eu achar importante é só falar o seguinte, que a função social do Poder Judiciário, a meu ver, não é a pacificação social. A pacificação social é um objetivo, mas não é a nossa função. A nossa função, a meu ver, é muito mais de ser um paradigma, de firmar o axioma de comportamento das pessoas, porque a sociedade olha para o Estado e, a partir do olhar que ela tem para o Estado, ela adota um padrão de conduta. O que eu sempre falo assim com as pessoas com quem eu trabalho, né? A liderança é que vai ditar qual que é o padrão de conduta das pessoas, né? A gestão pela liderança. Às vezes alguém vem... Eu brinco muito com meu pai. Às vezes meu pai vinha brigar comigo, né? Me chamar a atenção, e eu falo assim, eu sou o reflexo da minha liderança. Eu tenho certeza que isso doía nele, e eu tenho certeza que minha filha vai falar para mim um dia e eu vou sentir o que meu pai sentiu. Mas nós, como Poder Judiciário, nós somos o último rincão, nós somos a última esperança que a sociedade tem. Veja bem, especialmente a Justiça do Trabalho, né? Estamos sendo atacados, todo mundo falando mal da Justiça do Trabalho, falam querer extinguir a Justiça do Trabalho, mas é porque nós damos certo. A nossa grama é mais verde do que a dos outros. Esse é o meu pensamento. E a gente tem funcionado e tem funcionado bem. E por isso, a gente acaba sendo acusado por conta disso. Porque as pessoas não têm a capacidade de ter a mesma eficiência que nós temos e ainda imputam a nós a responsabilidade pela crise econômica. Então, para mim, o papel social do Poder Judiciário ele acaba extrapolando os autos. E aí jogo aqui a ideia para vocês para a gente pensar se a gente não deveria extrapolar os autos também no sentido de rever o princípio da inércia da jurisdição,
ou de, por exemplo, até mesmo rever o próprio conceito de jurisdição, até onde a jurisdição vai, não vai, ou com a desterritorialidade que agora o processo eletrônico traz para a gente. Então, outra coisa também que é importante a gente pensar, e eu sei que já foi debatido aqui, a doutora Mari me adiantou, se o que a gente quer quando a gente vai falar de litigiosidade, de possíveis soluções, nós queremos resolver o conflito ou nós queremos gerenciar os processos? Porque a gente pode querer também as duas coisas, mas do que a gente está discutindo, o que a gente está falando aqui hoje, ou nesses dias? O que está na cabeça de cada um de vocês quando vocês pensam em litigiosidade, gestão da litigiosidade, possíveis soluções? É da lide psicológica ou é da lide jurídica? Porque gerenciar processo, o PJE é ótimo nisso. O PJE é excelente para gerenciar processo. A ministra Dora virá aqui, ela deve abordar precedentes. A questão dos precedentes também é excelente para a gente gerenciar processo. Mas será que a gente está, por meio disso, resolvendo e compondo a sociedade? A gente está resolvendo os litígios propriamente ditos? Me parece que não, embora exista um viés, que é o viés da segurança jurídica, que ela com certeza também vai falar com muito mais propriedade do que eu, que vai ajudar a compor, e aí eu penso que, com o papel social do Poder Judiciário, o que a gente deve trabalhar é a solução do litígio e não a gestão dos processos. A gente deve trabalhar a composição da lide psicológica muito mais do que da lide jurídica, porque isso acabou sendo outorgado a nós por uma tripartição de poderes ineficiente. Então, duas soluções possíveis, que seriam extraprocessuais ou pré-ajuizamento, uma delas é a parcerização trabalhista, que é preconizada pelo professor Enoque Ribeiro, né, membro do MPT, e uma outra que eu não sei, eu imagino que os colegas tenham conhecimento também, a parcerização trabalhista é muito conhecida, que são os núcleos intersindicais de conciliação trabalhista, os NINTER, que funcionam bem no TRT da Terceira Região, principalmente em Patrocínio, né? O professor Antônio Gomes é quem capitaneia essa experiência. Ela está regulamentada lá no artigo 625H da CLT, só que de uma maneira genérica. Muita gente confunde com as comissões de conciliação prévia. Então é importante, até por ocasião da reforma trabalhista, o professor Antônio Gomes me procurou, imaginando que eu pudesse, de alguma maneira, influenciar o Congresso Nacional e queria levar a proposta dele de regulamentação dos NINTER. Aí eu me abracei com ele e a gente começou a rir e chorar ao mesmo tempo, né? Porque, obviamente, que não tem nenhum tipo de influência ali e não teria a menor possibilidade de passar isso, até porque a gente vê que a reforma trabalhista está olhando para um outro lado que não esse tipo de composição social, ele quer um outro tipo de composição social. E também é importante pensar assim, né? A quem interessa, já que a gente falou de reforma trabalhista, a quem interessa a litigiosidade? A quem interessa a composição do litígio? Porque até vim no carro conversando com a doutora Mari sobre esse assunto. A litigiosidade no Brasil, todos sabem, é atávica, é cultural, é algo que a gente precisa talvez começar a trabalhar para matar na raiz, para mudar essa cultura de litigiosidade para uma cultura de composição, né, de pacificação social mesmo, mas ela interessa, a meu ver, a todos, inclusive a nós mesmos. Interessa aos advogados, porque talvez seja mais fácil vender o patrocínio de uma causa, o ganho de tempo na extensão na tramitação do processo, do que usar métodos alternativos de resolução da disputa. Interessa também a nós magistrados, porque se de um lado a reforma trabalhista pode trazer uma série de precarizações ou não, né, a depender de quem pensa de um lado, mas tem muita gente que pode pensar que vai gerar inicialmente uma chuva de processos, e gerando uma chuva de processos, a questão dos subsídios, que é tão cara para nós, talvez a gente amenize um pouquinho, porque acaba que todo mundo vai receber gratificação por acúmulo, de uma maneira torta, indireta, nefasta, a meu ver, mas isso pode acabar acontecendo, então, de certa forma, interessa para a magistratura
o litígio. Então, interessa também para as políticas públicas o litígio, porque o litígio vende muito mais, para a mídia, o litígio vende muito mais do que a composição social, as notícias ruins, nefastas, elas vendem muito mais. A gente precisa parar para pensar sobre esse assunto. Eu não estou defendendo nada até o momento, mas é algo que a gente deve pensar. Vou passar, então, esse slide aqui, que é falando um pouco sobre a parceirização, mas é interessante falar que exemplos de parceirização que a gente tem já vigentes são esses dois, né? Os dois falando sobre o combate à escravidão. O Grupo Especial de Fiscalização Móvel e o Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho Escravo. Essa parceirização é um trabalho conjunto do Poder Judiciário com o Ministério Público, com o Ministério do Trabalho, com os sindicatos. Isso é tudo fora do processo, isso é antes do ajuizamento. Identificado algum tipo de demanda que pode, de alguma forma, molecularizar, então o Ministério Público, em conjunto com o Poder Judiciário, com o Ministério do Trabalho, etc., agem para compor aquele eventual conflito que pode acontecer. Na fase de conhecimento, eu queria destacar para vocês duas possíveis soluções. Uma delas é o aplicativo da Justiça do Trabalho Eletrônica. Ele ainda não roda aqui no TRT da 12ª Região, mas quem quiser baixar, não sei se vocês conseguem ver aqui, né? Eu já baixei ele no meu celular, ele roda em Android e roda também no iPhone, mas o que eu acho bem interessante dele, deixa eu até logar aqui para mostrar para vocês ele funcionando. O que eu acho interessante, olha que já pensou se o PJE fosse assim, né? Coloca sua digital aqui que você logou, e aí eu já loguei. O que é interessante é isso aqui, ele tem um linkzinho de conciliação. E esse linkzinho de conciliação ele é uma ferramenta muito mais hoje voltada para os advogados. Como eu falei para vocês, a gente trabalhou juízes, servidores, segundo grau. E para os advogados a gente não tinha trabalhado nada. Então a gente pensou no aplicativo, que é uma ferramenta que, ao mesmo tempo, eu tiro o advogado. A maior quantidade de usuários do PJE hoje são advogados. Tiro o advogado de usar o PJE, trago ele para uma plataforma mais moderna e eu acabo também ganhando em termos de amistosidade. Vai sair agora uma versão, semana que vem a gente vai começar a testar a versão beta, que é um web JTE. Então, como é o web WhatsApp, então o advogado vai poder usar esse aplicativo na tela do computador, então para ele vai acabar ficando mais amistoso. Mas o que eu queria mostrar do JTE é que ele tem um módulo de conciliação. Esse módulo de conciliação já foi utilizado na semana de conciliação deste ano, no TRT da 5ª Região, para fazer composição de processo. O Banco do Brasil topou. Então, o que acontece? Hoje, uma reclamação trabalhista é distribuída. A audiência inaugural é marcada para daqui a 6 meses, vamos colocar num tribunal que seja um pouco mais moroso. A partir do momento que o reclamado é notificado e ele constitui advogado, e o advogado que tem... Lógico, o cidadão também pode utilizar isso, mas eu estou partindo da premissa que o advogado vai ter mais facilidade em utilizar o sistema. Então, o advogado do reclamado, antes da audiência inaugural, sem saber quem é o advogado do reclamante, sem ter o telefone de contato dele, às vezes um está aqui em Florianópolis, outro está lá em Belém do Pará, eles, por meio do processo, um notifica o outro e eles começam a conversar via chat no próprio aplicativo. Caso eles componham uma minuta de ata de audiência ou de composição, abre para eles em que eles estabelecem as cláusulas daquela composição. Estabelecida a composição, dão um ok, os dois dão um ok, isso é juntado nos autos e o juiz é então notificado para, querendo homologar ou não, antes da audiência inaugural. Uma outra, e me parece que ontem, né, teve um dos painéis era com empregados e empregadores e que eles comentaram sobre essa espécie de intervenção do magistrado. Por quê? Se as partes não compuserem e quiserem a intervenção do magistrado, elas podem notificar o magistrado e o magistrado... Tudo bem, ministra Dora, como vai? De maneira nenhuma, seja bem-vinda. Então, o magistrado ele é notificado e o magistrado, sendo notificado, ele pode marcar o dia e a hora em que ele vai conversar via chat com as partes no aplicativo para fazer a composição, antes da audiência inaugural. Então, isso acaba gerando uma antecipação da composição do litígio, seja da lide jurídica ou da lide psicológica.
mas acaba sendo um método alternativo de resolução da demanda. E que vai ser utilizado aqui no TRT da 12ª Região, certamente até o mês de outubro, que é o último mês, o deadline, para que todos os tribunais passem a utilizar o sistema. Uma outra possível solução na fase de conhecimento é a própria resolução do CSJT 174, que trata da conciliação. Eu tive a oportunidade de estudar e fazer algumas sugestões nela, porque o PJE precisa se adaptar a ela, e o PJE já está se adaptando por meio de um esforço conjunto do TRT3, TRT5 e TRT15. A gente vai ter uma versão agora em agosto que já vai trazer algumas adaptações, e no final do ano os CEJUSCs virtuais já existirão dentro do PJE. Mas a resolução 174, o que eu acho mais interessante nela é o fato dela fazer a separação de lide psicológica da lide jurídica e atribuir ao CEJUSC essa qualidade, essa atribuição de que o magistrado que está ali para a composição, ele já deve identificar, ajudando o magistrado que depois vai instruir a causa, aspectos da lide psicológica para auxiliar na composição do litígio. A parte mais importante, meu tempo já está esgotado, mas a parte mais importante que eu queria comentar com vocês é uma possível solução no... Oi. Obrigado, ministra. Tá bom, ministra, muito obrigado. É porque a gente já começou com litígio aqui, ministra Dora, sobre o PJE. Então eu tive que compor esse litígio, não compus. A audiência foi redesignada. Vai começar no TST agora no semestre. E aí a gente acabou atrasando. Mas eu estou acelerando aqui, pode ficar tranquila. Então, no cumprimento de sentença, que eu acho que essa é a parte mais interessante, e aí isso aqui já não é uma ideia que eu estou lançando. Lógico, eu lanço a ideia, mas é algo que eu defendo. Que a partir do novo CPC e a partir da interpretação do processo, tanto o processo do trabalho quanto do processo civil, à luz da Constituição, nós não falamos mais de um processo que tem uma natureza, embora híbrida, um pouco mais inquisitiva no processo do trabalho. A gente passa a conversar sobre um processo cooperativo, com a participação das partes de uma maneira pluralista e democrática. E por que essa participação é mais democrática, e o próprio novo CPC fala muito sobre isso, de que tem que ouvir as partes, tem que ouvir as partes, tem que ouvir as partes, mas no processo do trabalho nós temos a peculiaridade de concentração de atos em audiência, então nós podemos ouvir as partes concentrando tudo numa audiência, a gente consegue fazer uma espécie de dobra no espaço-tempo, né? A gente costuma falar, né, que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta, mas se nós formos olhar isso do ponto de vista da física quântica, e aí você já vê que eu sou um pouco discípulo do Tavares, a gente faz uma dobra, né? Então a menor distância entre os dois pontos, na verdade, é uma dobra no espaço-tempo. Se eu pegar uma folha de papel aqui, né, então eu tenho uma linha reta, mas se eu fizer isso aqui, a menor distância entre dois pontos agora virou essa dobra. E isso a gente pode fazer quando eu falo de execução simbiótica. Por que execução simbiótica? Porque a gente não fala mais em que eu tenho uma fase de conhecimento preparando uma fase de execução. O que eu tenho é uma fase de conhecimento que serve à fase de execução. Da mesma forma que o processo é meio para a entrega do direito material, a fase de conhecimento é meio para a certificação do direito, então ela é meio para a entrega do bem da vida. E a partir do momento em que o processo é trabalhado de uma maneira plural, democrática, com diálogo, eu posso não apenas certificar, e eu vou falar disso mais para frente, o an debeatur, o cui debeatur, mas eu posso também já começar a certificar na fase de conhecimento também o quantum debeatur. E aí, eu vou falar um pouco mais para frente, vou ser super rápido aqui, doutor Roberto, usando um pouco de estatística e pensamento estatístico para a gente se valer da tutela de evidência. Então, o objetivo é a solução rápida e efetiva da lide, desestimulando o uso do judiciário trabalhista como uma ferramenta de gestão do capital de giro do empreendimento, que é isso que acontece. O que o empresariado faz, aquele empresariado que realmente descumpre, né, a legislação trabalhista, e a percepção que eu tenho é que boa parte das lides trabalhistas seriam resolvidas se houvesse uma gestão melhor da empresa
do aspecto psicológico, do relacionamento com o seu empregado. Me parece que empregados que não recebem os direitos trabalhistas, mas que têm um bom relacionamento com o empregador, não ajuizam reclamações trabalhistas, mas como a gente acaba tendo um afastamento desse relacionamento até pelo mundo contemporâneo, que é mais egoísta, nós nos tornamos mais individualistas, mais fechados em nós mesmos e acabamos não nos voltando para o nosso próximo, o empresariado pode se valer do Poder Judiciário e dessa morosidade como uma ferramenta para a gestão do capital de giro. Então, o que a gente busca com essa ideia de execução simbiótica é fazer com que o processo trabalhista tramite tão rápido, mas tão rápido que não vale a pena o ajuizamento da ação ou essa delegação, essa gestão do capital de giro do empreendimento no Poder Judiciário. Mas, claro, observando o artigo 5º que fala em duração razoável. A duração razoável é a duração adequada. Cada processo tem um tempo para que a entrega da prestação seja realmente justa e solidária. Então, a gente estava comentando aqui, só porque eu anotei algumas coisas, para a gente poder fazer essa execução simbiótica, do que eu me valho? Do artigo 139 do CPC, que fala da adequação formal do procedimento às particularidades do caso concreto. Se a audiência, eu tenho concentração de atos, se na audiência eu converso com as pessoas, eu democratizo a entrega da prestação jurisdicional e eu posso, inclusive, adequar o procedimento, nessa adequação de procedimento, eu posso já deixar estabelecido uma tutela de evidência, até levando em consideração tudo aquilo que a gente conhece de histórico daquela empresa, e aí eu vou usar o princípio da conexão, que é um princípio de processo eletrônico, que preconiza que... Vou ler aqui para vocês, porque temos um julgado do TST sobre o assunto. O princípio da conexão ele preconiza o seguinte: a partir do momento em que eu sair de uma lógica de autos físicos, o processo, e na lógica de autos físicos, aquilo que não está nos autos não está no mundo, nos autos virtuais, o que não está na internet não está no mundo. Porque com os autos virtuais eu posso me conectar a tudo aquilo que está na internet e trazer de fora para dentro do processo, numa visão colaborativa, cooperativa, e não num processo inquisitivo, mas num trabalho de cooperação com as partes, evidenciando que aquela tutela pretendida pelo reclamante ou pelo reclamado deve ser deferida ou não. E aí eu posso antecipar, a depender do momento e a depender de cada uma das causas, a execução. Só para eu ler para vocês aqui um julgado do ministro Agra Belmonte, que é do dia 28 de outubro do ano passado, em que ele fala o seguinte, olha: com a recente erupção do processo judicial eletrônica, a vetusta parêmia romana non quod est in actis non est in mundo passou a ter um contraponto representado pelo princípio da conexão entre os autos e o mundo, o qual, segundo seus descobridores, com o processo eletrônico virtual conectado à internet, os autos eletrônicos virtuais não estão separados, mas, ao contrário, estão conectados ao mundo. Assim, aproximou-se a realidade endoprocessual à verdade que está nos autos e à verdade que está lá fora por meio dos hiperlinks, redes e nuvens na tempestade de informações constantes do espaço cibernético, o que afeta, em certa medida, a sacralidade do princípio da escritura referido na parêmia romana. E aí, por que ele está usando isso daqui? Porque uma guia GRU foi juntada nos autos e, por conta de uma pesquisa em internet, ele conseguiu identificar que aquela guia GRU não era referente àquele processo, mas era de outro processo, ou seja, havia uma fraude ali. Agora, se nós fôssemos utilizar uma lógica de autos físicos e do processo como a gente conhece antigo, nós não poderíamos nos valer dessa premissa para poder deixar de conhecer aquele recurso. A mesma coisa a gente pode falar quando a gente vai tratar de execução. Na execução também, vamos passar um pouquinho disso. E aí já estou caminhando para o fim, doutor Roberto. Na execução, digamos que você não vai antecipar, não vai deferir uma tutela provisória por tutela de evidência, tendo em vista que aquele devedor é um devedor quanto mais, você já julgou uma série de processos dele, sabe que aquela causa tem uma chance muito grande, e aí eu estou falando de pensamento estatístico. Estatística é matemática, e a matemática acaba evidenciando para a gente. Eu não sei se vocês receberam ontem
um WhatsApp de um colega da Terceira Região, do Rômulo Valentini, falando da questão da litigiosidade no Brasil, que falavam que o ministro Barroso disse que 98% das reclamações trabalhistas estão no Brasil. E aí ele foi mostrando com estatística que, na verdade, no Brasil a gente tem um processo distribuído para cada 2.000 trabalhadores, enquanto a gente tem, por exemplo, na Espanha, 2 processos para cada 4 pessoas, né? Ou alguma coisa nesse sentido. Estatística é matemática, e matemática é evidência. Se a gente conseguir mostrar que aquele devedor é um devedor quanto mais, que aquelas reclamações trabalhistas reiteradas que os trabalhadores ajuizaram sempre são procedentes em alguns determinados pedidos, por que não, numa ação que acabou de ser ajuizada, eu não posso me valer desse conhecimento para, em sede de tutela provisória, por uma tutela de evidência, eu deferir aquilo e eu começar uma execução, ainda que uma execução provisória, mas para garantir a entrega do bem da vida. É o que eu chamo de execução simbiótica, né? Dobrar a execução sobre a fase de conhecimento. Mas na própria fase de execução, e como coordenador executivo da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, a gente já tem feito algumas coisas. E aí, assim, sempre ferramentas eletrônicas para evitar burocracia e termos transparência, evitar troca de ofícios. Convênio com o IEPTB-BR para que todos os tribunais possam fazer o protesto judicial eletrônico. Isso já é uma realidade. Agora a gente acabou de firmar na terça-feira com o ANOREG, para ter acesso à base de dados de todos os cartórios, de todas as unidades cartorárias. Então a pesquisa agora passa a ser eletrônica, sem troca de ofícios. Nós fizemos um convênio com a Marinha do Brasil, o primeiro órgão do Poder Judiciário a ter um acesso online à base de dados da Marinha do Brasil para fazer busca de embarcações. Nós é que vamos gerenciar para todo o Poder Judiciário, com a autorização do CNJ, é claro, para que outros ramos de justiça adiram ao nosso convênio e nós vamos ceder para os outros órgãos de justiça o acesso a essa base de dados. Nós tivemos autorização do Ministério das Cidades para evoluir o Renajude, porque o Renajude hoje ele ainda é precário em algumas formas de execução dos bens, e também agregar a ele outras informações, como, por exemplo, e lógico, isso tudo que eu estou falando é visão de futuro, porque nós só tivemos autorização, a gente ainda precisa desenvolver. Como, por exemplo, se valer de uma das bases de dados do Ministério das Cidades para quando um determinado automóvel estiver com restrição, quando ele passar numa rodovia daquelas que tira foto da placa do carro e identifica que aí a polícia rodoviária, qual que é a justificativa da polícia rodoviária? Que ele não pode fazer aquela parada daquele veículo porque ele não tem nem onde colocar o veículo, mas basta fazer um acordo de cooperação com cada um dos tribunais regionais. Então, assim, olha, prendi esse carro aqui, entre em contato com o oficial de justiça para que ele venha e lavre ali na hora o ato e já leve o veículo para um local específico do tribunal, né, para que ele fique ali. Então, mas a gente conseguiu essa autorização, algo que sequer nós não tínhamos. E também a implementação do Laboratório de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, o LAB-CSJT, que usa a mesma tecnologia que foi utilizada pela Procuradoria-Geral da República para desencadear o que hoje a gente conhece como Lava Jato. Então, essa era uma tecnologia do Ministério da Justiça que era utilizada apenas pelas procuradorias, pela Polícia Federal e algumas polícias civis. Nenhum órgão do Poder Judiciário tinha acesso a isso e o CSJT é o primeiro órgão a ter acesso a essa tecnologia. Ele ainda está sendo instalado, as pessoas no CSJT estão sendo treinadas. Já existe uma resolução, que agora eu não vou me lembrar o número dela, acho que é a 176 de 2016 do CSJT, que regulamenta o uso desse laboratório e ele é atrelado aos núcleos de pesquisa patrimonial. Então, o que é importante deixar para vocês que gostem de execução e que tenham interesse na fase executiva? O núcleo de pesquisa patrimonial do TRT da 12ª região funciona bem, porque essa é a premissa para se valer do conhecimento do CSJT com o LAB. A gente seria uma espécie de atendimento em terceiro nível. O primeiro nível, os magistrados, então a gente faz uma busca de patrimônio do devedor.
não encontrou, ou é um caso que é molecularizado, então a gente escala isso para o núcleo de pesquisa patrimonial. O núcleo de pesquisa patrimonial não consegue também ter bons resultados ou identifica que aquele problema é um problema nacional, escala para o CSJT e aí o CSJT passa a intervir por meio desse laboratório, e esse laboratório ele está também em rede com todos os outros 50 laboratórios, então cada um com expertise, e por isso que buscaram a Justiça do Trabalho, já que a gente sabe que existe inúmeros cenários de lavagem de dinheiro usando empresas de terceirização, em especial. Então, por conta desse conhecimento que nós temos, a gente começou a fazer transferência de know-how com a Polícia Federal e com a Procuradoria-Geral da República para poder melhorar um pouco a questão da taxa de congestionamento e a efetividade da execução. Se a execução é efetiva, a gente também consegue resolver o problema da litigiosidade, evitando aquilo que eu comentei com vocês da gestão do capital de giro do empreendimento. Então, terminando, doutor Roberto, e eu espero que eu não tenha falado rápido demais, e que eu tenha também, de alguma maneira, trago algum alento para vocês, eu queria deixar esse pensamento da Lídia Reis de Almeida Prado, que sempre está abaixo das minhas assinaturas nos meus e-mails, e é algo que eu leio diariamente e que eu carrego comigo como um verdadeiro mantra, que o juiz deve ser um poeta, alguém que morre de dores que não são suas, que vive o drama do processo e é capaz de descer as pessoas que julga, que capta os sentimentos e as aspirações da comunidade. Assim, incorpora na sua alma e na sua própria vida a fome de justiça do povo a que serve. Nós somos servidores e eu estou aqui para servir vocês. Por isso que eu digo, peguem meu e-mail, liguem para mim e vamos trabalhar em conjunto para a gente ajudar a resolver o problema do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Max, pela palestra muito clara, muito prática, mas ao mesmo tempo muito densa. Eu dou as boas-vindas à ministradora também, agradecendo pela compreensão, né, pela flexibilização do tempo desde já. Então, nós podemos abrir, eu acho, alguns 15 minutos ainda de discussão, né? Foi a notícia que eu recebi da doutora Mari, da ministra. Eu vou abrir, então, para uns 15 minutos de debate. Desde já, enquanto o doutor Max falava, principalmente sobre a questão do PJE, eu fiquei me lembrando de que talvez, eu não sei se o comitê gestor do PJE, não sei se é esse o nome, tem um link, talvez, fiquei imaginando aqui, que talvez se pudesse criar um link, como nós tínhamos no Provi, a doutora Marildo se lembra, né, para os juízes, era um link já preparadinho assim para colocar a demanda dividida em erro ou melhoria. Talvez se pudesse pensar alguma coisa assim, porque o Dr. Max mostrou que existe esse link entre o comitê nosso e o comitê de Brasília, né? Talvez abrir na página nossa, a gente tinha do Provi para juiz e para público externo, né? E já era preparadinho o espaço, o nome da demanda, a classificação em erro ou melhoria, aí embaixo um resumo do que se pretendia. Na verdade, as demandas são encaminhadas ao uso, são todas filtradas, e aí elas são trabalhadas pelo comitê, encaminhadas ao... De qualquer maneira, eu acho que a escola talvez, é bem visível que seria talvez interessante a gente tentar, num outro momento, ver se conseguiria, talvez até trazer o Dr. Max de novo para um evento mais específico, um outro formato, um formato mais de oficina, que a gente pudesse, porque hoje o tempo está meio corrido, né? Bom, enfim, vamos abrir então. Alguém quer fazer alguma indagação? Só se for para falar de PJE, né? Então, colega, eu queria só me alinhar ao que a Mariana falou, a nossa colega, né? Eu mesma tive a experiência chocante de abrir o PJE e eu localizei os marcadores, mas gostaria que o colega levasse essa reflexão.
de que realmente dificultou bastante o nosso trabalho. O uso dos marcadores ele é bem embaralhado, né? E ficou bem mais difícil do que o índice que nós estávamos acostumados. Talvez a sugestão do colega Marildo possa ser uma boa ideia de colocar no final só, e aí evita até a escolha, porque a escolha vai implicar um outro clique, provavelmente, né? Doutor Luciano, tem um microfone ali? Só um adendo. Não são, talvez, só os juízes aqui de Santa Catarina. Os assessores também estão meio descontentes com a alteração. Eu estava vendo aqui, corrigindo uma sentença do Banco Safra, daí eu pedi para o meu assessor, procura tal documento, que tem o documento nos autos. Daí ele falou assim, tiraram aquele índice do PDF do PJE. Tá muito foda para analisar os autos quando o processo é grande. Acabei de receber aqui, ó. Então não são só os juízes, o usuário efetivo do processo eletrônico está com dificuldade. Não é só aqui também. Eu já ouvi de vários regionais também esse questionamento. Aí é só preciso separar se tem a questão do marcador, se a pessoa sabe que tem um marcador ou não. Mas eu acabei de ouvir, o marcador não está legal, Então isso é importante para a gente como feedback. E esse é o tipo de coisa que dá para resolver rápido, graças a Deus. Mais alguém? Deixa eu só falar uma coisa também, antes de passar a palavra para a ministra Dora, que eu fico feliz que a gente está discutindo que o PJE não está bom em aspectos funcionais. Porque antes a gente discutia que o PJE era horrível porque ele não abria, porque ele demorava, porque ele caía o tempo todo, né? Então, assim, a gente está migrando de problema. Ou porque sumia a peça, a ação, a ata de audiência sumiu. Na 10ª, eu tive um caso que eu fiquei sabendo, que fizeram toda a audiência de instrução e depois não encontrava a peça. Mas a minha pergunta é com relação aos marcadores. Eu não vai implantar a partir do 2º semestre no TST, me parece que até na SDC, que é a seção que eu pertenço, os marcadores, quando era digitalizado, vinha por número da peça, do protocolo. Agora mudou isso? Não, na verdade não mudou, ministra, porque o que acontece é o seguinte, diferente do que está no ESIG, no PJE, quando você baixa um PDF de todo o processo, ele vinha já o índice com todas as peças. Com o nome das peças, por exemplo, defesa, a ata de audiência. Isso. O que foi feito é que a gente retirou esse índice do corpo daquele PDF e colocou ele como marcador dentro do Adobe. Então você teria que clicar num botão lá, que é um botão de marcador, ele abre uma árvore com todos os documentos, você vai clicando onde você quer ir, e o PDF que a gente baixa no ESIG já funciona dessa maneira. Clica ali e você vai vendo os documentos na lateral. Mas o que os colegas estão dizendo é que, além de que esses marcadores do lado esquerdo, me parece que não ficou bem organizado, ou está gerando algum tipo de confusão, eu preciso olhar exatamente o que é, eles preferem que fique no corpo mesmo. Tem uma vantagem. A vantagem de não estar no corpo é porque, à medida que as petições vão sendo inseridas, a numeração da página do processo vai modificando. Então, a página 2, que era para ser a página da petição inicial, à medida que o índice vai aumentando, passa a ser a página 3, a página 4. Então, você nunca consegue fazer uma referência ao número da página. Tem gente que não gosta de fazer referência ao número ID, que no PJE a gente não fala documento 1, documento 2, fala o ID. Então, a ideia seria pegar esse índice, agora que acabaram de dar a ideia, colocar ele no final, porque eu não atrapalho de maneira, continuo com o índice para quem quer usar e sigo com o marcador na lateral. Para a senhora que trabalha já dessa forma, não vai ter diferença, a senhora não vai perceber o que eles estão percebendo como um demérito, entendeu? Para a senhora vai ficar tranquilo. Vamos ver. Vai, a ministra Dora está reticente com o PJ. Doutor Lúcio vai falar agora. O ministro da Lazen... Não, mas olha só, de 2009 para cá a gente já tem vários anos de evolução do PJE para chegar no TST agora, então vocês já vão pegar bem mais leve agora os problemas. Na ordem aqui, o doutor Zé Lúcio ou o Daniel? Pode ser o Daniel, então. Zé Lúcio abriu mão. Na minha percepção, o que aconteceu com esse celeuma grande aqui no nosso regional foi o seguinte:
Eu cheguei segunda-feira para fazer audiência e a assistente de audiência imediatamente disse assim: doutor, fizeram uma coisa com o PJE. Eles tiraram o índice. Aí eu já cheguei com aquele sentimento assim, meu Deus, o que veio agora? Porque, infelizmente, a gente tem uma sensação já psicológica de contrariedade a essa história aí. Cheguei lá e, no momento, a gente não tem... Embora eu até entenda um pouco, assim, a gente não lembra, ou talvez não tivesse a percepção de abrir a barrinha ali dos marcadores que ficam... Você viu aí, né? Foi tentar mostrar, não conseguiu. E faltou, talvez, essa informação antecipada. Olha, nós vamos tirar o índice, mas abra o marcador. O que aconteceu? À tarde foi aquela enxurrada de e-mail discutindo, e a gente discutindo também num grupo de WhatsApp de alguns amigos, e o Amarildo replicou um WhatsApp que ele recebeu de alguém que eu não sei. Acho que eu tinha mandado pro Bento Herculano, do TRT21, ele perguntou para mim se podia replicar, e aí eu repliquei explicando essa situação. Aí, eu não sei se você quer falar mais alguma coisa. Rapidinho. Imediatamente ali eu entendi ali, vamos abre o marcador, abri, e daí ficou tranquilo. Na minha percepção, é claro que tem gente que acha que ficou pequeno, tem gente que acha que ficou um pouquinho mais confuso, mas de qualquer forma, pelo menos algum índice passou a ter, e da minha parte eu achei suficiente. Eu acho que muitos colegas... Tem uma outra novidade do PDF que eu não sei se vocês perceberam. Eu não sei se vocês perceberam que tem uma outra novidade no PDF que, às vezes, uma pessoa junta um determinado documento que foi assinado num outro processo e ele junta no processo atual. E fica aquela sobreposição de IDs. Sim. Não tem mais isso. Vocês repararam que não tem mais sobreposição de IDs? Vocês só estão olhando para o marcador. Então, Tem o ID antigo, a juntada antiga está em cima e a juntada nova está embaixo. Então você consegue ler as duas assinaturas, os dois hashes de assinaturas do processo do documento antigo e do documento novo. Então foi uma outra mudança que a gente fez no PDF. Só para concluir, então, e pegando um gancho no que o Basilone falou, a gente tem que se aproveitar dessas novas tecnologias. Numa dessa, muito mais fácil do que abrir uma aba para discutir no Provi, seria se talvez o pessoal da equipe do Amarildo, que está cuidando isso aqui no nosso regional, colocasse um grupo de WhatsApp ali com todos os juízes para tratar de PJE. Se alguém tivesse um problema, manda uma mensaginha, às vezes um colega lê e te resolve o problema antes de chegar na situação. Seria uma sugestão, talvez, para o Amarildo. Ou talvez em âmbito nacional, no Telegram. Hoje em dia a gente tem tanta coisa mais rápida para falar do que e-mail e abrir chamado. E a minha sugestão seria essa. Eu topo. Uma das coisas que a gente tem discutido muito no PJE não é necessariamente o sistema. O sistema tem as suas dificuldades, e eu acho que a maior dificuldade do sistema é a pecha que ele já tem. Então não adianta, a gente pode fazer a melhor coisa do mundo. Se colocar que o nome é PJE, vai ser mal visto e vai ser criticado. Isso não tem a menor dúvida, Tanto é que uma das coisas que a gente vai fazer com a versão do final do ano é aniquilar o ícone do Bob Esponja, porque a gente quer já ir mudando. O Bob Esponja, ele é uma forma, né, um estigma forte do PJE na versão X. Então a gente está até chamando o ícone novo de Kaze, porque Kaze significa mudar para melhor em japonês. Então você sai daqui e vai para lá. Mas existe esse problema da informação que pra gente a gente não enxerga tanto. Por quê? Porque nós difundimos para os tribunais. E aí a gente imagina que os tribunais também difundiram para os outros. E eu imagino que sim, que difundiu. Só que em algum momento está travando. Tem link. Se você entrou no PJE hoje, tem um botãozinho lá que é changelog da versão. Se você clicar no changelog da versão, você vê tudo que mudou de melhoria e tudo de defeito que foi corrigido. E no caso dessa versão .15, são mais de 160 evoluções. Então é coisa pra caramba. Vocês estão focando em uma, de repente me ajudem a focar nas outras também, só para depois me dar um feedback positivo, por favor. Mas tem também uma página wiki do PJE. Joga assim, wiki PJE CSJT no Google. É uma página wiki como é o Wikipedia. Aí vai ter lá, versão .15, novidades da versão .15. Tem um banner
falando do PDF. Então, assim, no primeiro momento que veio essa enxurrada, para mim foi, de certa forma, traumático, porque eu falei, poxa, a informação tá lá, tá todo mundo vendo, mas não tá. Né? Então, assim, é importante e a gente tem um grupo de negócio. Todo tribunal tem um grupo de negócio, ou deveria ter um grupo de negócio. No CSJT tem 14 pessoas que são usuários de primeiro grau, de segundo grau, magistrados, desembargadores, que testaram o PDF. Tem que dar porrada nessas pessoas. Eu vou fazer isso. Por que que eles não anteciparam que podia ter tanto dissenso com relação ao uso do PDF? Partiu deles a ideia de que o PDF fosse dessa forma, entendeu? Partiu deles a ideia. Não fui eu que falei, o PDF vai ser assim. O usuário disse, o PDF vai ser assim. Esses usuários, né? Então está na hora da gente realmente democratizar um pouco mais, eu concordo. Nosso vice-diretor, e já esgotaram nossos 15 minutos, né? Então eu imagino que seria a última. Ok. Alô. Maximiliano, antes de tudo, obrigado por ter vindo, né, o convite da nossa escola e vir aqui debater conosco. E imagino quão dura seja a sua tarefa, porque cuidar de um projeto desse tamanho, dessa envergadura e com tantas implicações, realmente não é tarefa fácil. Né? E eu vou dar um ponto positivo. Eu não ter que assinar cada despacho agora, eu estou num paraíso, porque antes ter que assinar cada um deles era uma coisa. Agora, o mantra que a gente tem lá na nossa unidade é o seguinte: a gente não sabe quem vai para o céu, quem vai para o purgatório. Agora, a gente sabe quem vai para o inferno. Foi o cara que inventou o ID dos documentos. Esse tem lugar garantido já. Porque cada vez que o advogado chega num processo meu e coloca lá, conforme documento ID XB4798H, não tem página, ele dá o ID. E aí eu não tenho como achar aquela porcaria num processo gigante. Você tem que passar, ficar caçando. Aquilo é inferno. Tem algo pensado para mudar isso aí? Tem a busca. Tem a busca, mas... Max, antes da resposta... Pra que isso? Pessoal, vamos só... Antes do Max responder, só para agilizar, só para finalizar. Então, a Mariana então pode, Isso. mas só a Mariana pode então fazer uma questionamento dela, que ela já estava há bastante tempo. É bem rapidinho. E depois em seguida o Amarildo, que é direito de resposta, porque ele foi mencionado. Então Mariana, Amarildo, e daí nós passamos a palavra então para a última resposta do Dr. Max. Na realidade, não é bem uma pergunta, é uma crítica construtiva, né? É só para complementar o que o Daniel estava falando da questão do índice. E, mas quando chegou o marcador, então resolveu. Não resolveu, porque no marcador tudo é documento diverso. Tudo. São pouquíssimas coisas que são efetivamente discriminadas. E no índice, não. No índice você conseguia ver cada documento. Nem me lembro se no índice tinha documento diverso, mas... no próprio índice, mas pelo menos a maioria se encontrava no índice. E no marcador é o contrário. A regra do marcador é documento diverso. Você acha inicial, contestação, 3 ou 4 documentos, o resto é documento diverso. Então não adianta nada. Isso é um erro. Tá. Era isso. Amarildo. Gente, já que eu fui tantas vezes citado aí, e eu prometo que eu vou ser bem mais breve hoje, doutor Pedra no Amarildo, né? Não, é o seguinte, gente, nós estamos, pela primeira vez, eu acredito que realmente nós estamos evoluindo em termos de PJE. Agora nós, que eu digo, o CSJT, está redesenhando a arquitetura do PJE, onde nós conseguiremos realmente trabalhar, evoluir em termos de PJE. Então, o que eu queria pedir para vocês é dar um voto de confiança nesse rapaz que está aqui, no Fabiano, que está lá em Brasília, trabalhando, que, pela primeira vez, eu realmente acredito que nós vamos evoluir, nós vamos tirar bons frutos do PJE. Como eu tenho dito, temos bons ventos no PJE, eu coloquei no grupo nacional ali. Então, é isso que eu queria dizer. E é uma questão de cultura, gente. Eu não sei...
talvez no segundo grau a gente não atue tão diretamente assim, e até por isso que precisa o feedback de vocês, né? Mas para mim, não dificultou tanto. Já no próprio gabinete, eu vou lá, eu peço a consultas universitárias, as opiniões foram bem variáveis. O meu assessor disse, olha, eu já não utilizo tanto, eu já preferi o outro sistema. E o que está aqui hoje, eu tenho todas as fotos aqui do que nós discutimos lá, me parece que supre a nossa necessidade. Agora, pediria realmente, diante do clamor, e eu vi coisas aí por WhatsApp, por e-mail, muitas coisas realmente, que se puder, façamos o retorno, né? Temos que ter humildade para dizer, olha, não fomos bem-sucedidos na mudança e retornaremos em virtude do clamor popular, né? Em breve. Não, mas é isso que eu queria dizer. Eu reitero, né, doutora Amarildo, aquilo que eu falei, que se teve um erro, o erro foi de não dar opção para o usuário dele permanecer no modo antigo e para o modo novo. Tudo que a gente tem pensado para frente é nesse sentido. O assinador, que foi o exemplo que eu dei, e o próprio PJE na versão 2x, que a gente vai usar a partir do final do ano, ele vai ser dessa maneira. Você acessa o PJE antigo e dele você vai para o novo. E tem um mecanismo de análise de estatística por trás que vai dizer quantas pessoas estão usando o novo, quantas pessoas estão usando o velho, para a gente só desligar o velho depois que todo mundo fizer a opção, ou, estatisticamente falando, for irrelevante a quantidade de pessoas que preferem o velho ao novo. Então, para o PDF, acabou sendo um aprendizado. É só para eu não falar que o sistema PJE é só ele que é horrível e tal, eu queria brincar com vocês assim, um meme que eu recebi do TJ de Goiás, falando assim, ó, o advogado esperando o upload da petição no Projude, que é outro sistema. Então, assim, ninguém realmente está satisfeito e é complicado. Com relação ao ID, eu já fiz essa pergunta. Eu falei assim, quem foi o idiota, né, falando com o Herbert, que é o coordenador técnico, que colocou o ID? E isso foi uma ideia. O ID, na verdade, ele existe e ele vai existir sempre, mas ele ficava por trás da camada de interface do usuário com o sistema, porque é uma forma que o sistema tem de identificar aquele documento para trazer para a leitura. Só que foi a forma mais fácil encontrada na época para identificar documento 1, documento 2, documento 3, foi o ID. E ele acabou pegando, tem muita gente que usa e que gosta do ID. Pior que é verdade, doutora Mari. Tem gente que fala para mim, pelo amor... Digitar. É horrível. Pior, só tem isso pior. Porque quem é o idiota que inventou? Por que eu tenho que digitar Z4, 3, 8, atravessado, o número que tu enxerga? Aquela barra invertida, tem uma barra aqui que a gente nem sabe. Não, é insano. Encontrar, mas o que acontece? Que a gente vai fazer no PJE, eu estava tentando encontrar o link, não achei aqui no meu WhatsApp, para mostrar para vocês um pouco, mas eu vou mandar para a doutora Mari, como eu falei, qualquer pessoa pode abrir no computador em casa um pouco da nova interface. Nessa nova interface, a gente vai fazer como eu acabei de dizer, vai ter o ID e do lado do ID vai ter documento 1. Vai ter o ID do lado do ID, documento 2. Quem quiser usar o ID, usa o ID. Quem quiser usar documento 1, 2, 3, a partir do momento em que os usuários falam assim, acabe com este ID que todo mundo usa, a lógica, documento 1, documento... a gente mata o ID e fica só documento. A crítica que a colega... Desculpa, o que foi, Tavares? Sim, tem esse pensamento também. Mas eu tenho que ser mais simplista também aqui, não dá para ficar também... Igual, por exemplo, o advogado, quando ele fala, conforme o ID tal. Se o advogado quisesse, ele colocaria conforme o ID tal, mas ele colocaria um hiperlink ali, que o magistrado poderia clicar naquele hiperlink e ir direto para o documento. Isso é fácil de fazer. Mas, gente, a gente faz no Word. Mas não faz. O Lamáquia já falou que o advogado precisa fazer um curso de TI também para mexer com qualquer processo eletrônico. Não vai e não quer. O que a gente está fazendo é o seguinte... Coitado. Do que? Do Lamáquia? Do advogado. Não, coitado de todos nós. O marido da senhora tem formação nisso. Eu estou pensando em fazer o curso também. Mas é ao mesmo tempo instigante e apaixonante. Eu que falei aqui que eu odeio o PJE,
mas ao mesmo tempo eu tenho assim, uma paixão tremenda por tudo que a gente está fazendo, porque muda a lógica mesmo do processo. E a possibilidade que a gente tem de entregar a prestação jurisdicional do jeito que está na Constituição é tremenda com o processo eletrônico. É realmente uma revolução maravilhosa, mas não é para nós, porque a nossa cabeça não compreende. É para minha filha que nasceu e que pega o telefone e fica assim, ó. Aí, ministra Dora, eu vou aposentar, ministra Dora, e não vou entender. Agradeço mais uma vez e é evidente que a participação do Dr. Max foi muito interessante, muito proveitosa e que, tanto que possivelmente todos concordam que a ideia é que prossiga, né, numa outra oportunidade, a gente consiga prosseguir essa discussão. Então, eu peço para a doutora Ângela fazer a entrega do certificado de uma revista da escola ao Dr. Max.